Com vocês, Dorian Conrad. Boa noite. Por que o franchising atrai tanta gente? Há 20 anos que o crescimento do franchising é superior ao crescimento do PIB. Por quê? Por causa da facilidade do sistema. Custo. Hoje, por exemplo, o franqueado, como dono do próprio negócio, ele vai bancar toda a estrutura do negócio lá na ponta. Isso, para o franqueador, sai mais barato. Você não tem custo de investimento em loja própria, não tem custo de investimento em funcionários à distância. A segurança jurídica. Todo franchising no Brasil é regulado pela Lei 8955/94, que é uma lei específica do franchising, e ela é uma lei moderna, que ela se baseia na clareza. Então, ela faz com que gere segurança jurídica, tanto para quem está comprando, como para quem está fornecendo o franchise, que é o franqueador. E você vai trabalhar com dono. Se eu sou o franqueador e estou lidando com outro dono, os dois querem fazer o negócio crescer. Acho que há um maior empenho naquela relação do que fosse um funcionário. E essa lei do franchising, uma coisa interessante, é que ela não há vínculo empregatício com o franqueado. Isso já tem jurisprudência a respeito e está expressamente colocado na lei 8955. O desempenho de franchise no Brasil, ele sempre está acima da média. Isso são dados da ABF, Associação Brasileira da Franchise, que é a IFA aqui no Brasil, mostra que, mesmo na crise, houve um crescimento. A lucratividade do seu negócio é suficiente para ser repartida? Aí eu pergunto, meu negócio não está dando dinheiro, aí eu vou resolver franquear, porque aí eu vou receber 100 mil reais de taxa de franquia, vou passar a cobrar taxa de software, vou receber royalty. Mas se ela não é lucrativa, como é que você vai dividir isso com ele? Você vai matar o franqueado. Não é colocando o pé no pescoço dele que você vai crescer. A taxa de franquia, ela é usada principalmente para cobrir os custos do treinamento inicial e da transferência de know-how. Tá? E também a licença do uso de marca. Não se ganha dinheiro com taxa de franquia, você ganha dinheiro com royalty. E royalty, normalmente, ele é em cima do que ele vende, do que ele produz. Royalty fixo, gente, eu não aconselho, se a pessoa não vende nada, é um pouco complicado. Tá? O que você pode trabalhar são formas de rendas, eu vou falar agora há pouco aqui, formas de rendas alternativas, para se caso ele não vender nada, ele tem uma taxazinha para lembrar, inclusive, que tem que vender, porque tudo que é de graça também não tem valor, né? Então, a empresa tem que ser lucrativa, seu negócio já deve ser lucrativo, o faturamento extra que você vai ter no momento em que você passa a franquear seu negócio, ele vai trazer um aumento, mas esse aumento tem que ser um plus. Ele não pode ser essencial para a sobrevivência do seu negócio. A remuneração, as cobranças não podem ser abusivas. Você está trabalhando com outra pessoa, que é um aliado estratégico seu, que está trabalhando com a sua marca, que tem um sonho e que quer trabalhar e crescer junto com você. Então, trate-o bem. E esse processo ganha-ganha. O lucro satisfatório para o franqueado. Ele tem que ganhar dinheiro. A primeira forma de remuneração, quando você vende uma franquia, é a taxa de franquia. Essa taxa de franquia ela vai cobrir, principalmente, o treinamento inicial. Essa é a primeira taxa que se paga. Tá? É o treinamento inicial e o direito de uso de marca. Tem empresas que cobram R$1 milhão, 300 mil, e tem micro franquias que cobram mais barato. Tá? Essa taxa, ela não pode, eu acredito assim, eu vi isso nos Estados Unidos, a taxa de franquia, ela é um fator, é um divisor de águas. Se você cobrar muito caro, você vai mostrar para aquele franqueado que você está tendo uma relação ganha-perde. Tá? E você vai gerar um gráfico que você vai começar, imagina você começando no alto e o gráfico faz uma curva para baixo. Ele começa com a expectativa alta, e depois ele vê que não está tendo um retorno suficiente para reembolsar, para ter o retorno daquele dinheiro que ele investiu, ele começa a ficar uma certa revolta com o franqueado. A gente chama isso de adolescência, né?
Quando ele entra, o franqueado entra, está todo entusiasmado, né? Ele é como se fosse um bebê. Né? Tá, que coisa bacana, né? Depois ele vê que o negócio não é bem assim e gera essa barriga, né? Essa barriga que vai mostrar que ele está tendo um certo descontentamento. É o momento que ele está criando aquela adolescência, está querendo se revoltar. Né? É neste momento é que entra o relacionamento que você começou desde o princípio. Tá? Então, quanto menor a taxa de franquia, menor o desembolso dele, maior o retorno, menor vai ser essa curva de desgosto que ele vai ter, que é normal a todo sistema de franquia. Royalties. Royalties é aquilo que você cobra pela venda. A pessoa, por exemplo, recebe, o meu caso, por exemplo, a pessoa recebe 1.000, eu cobro 25% da taxa que ele está produzindo. E depende muito do negócio, depende do valor do negócio. O negócio, o valor seguro, um valor baixo, um valor agregado pequeno, e o retorno é rápido. Se a gente o franqueador ele tem que viver em cima do royalty, não pode ser na taxa de franquia. Taxa de software, essa é uma taxa que eu falei agora há pouco, que você pode cobrar do seu franqueado para a taxa de aluguel do sistema. Você faz um sistema para gerar essa dependência e o franqueado ele vai te pagar essa taxa mensalmente, por exemplo, R$ 99,00, né, que se você pega por R$100, você multiplica e vezes 70, vezes 100 franquias, vai dar R$10.000. Já gera uma manutenção e é um fator interessante para a franqueadora, sem onerar o franqueado e mostrar para o franqueado que, pera lá, também custo zero, não, né, a gente não pode ser de graça. E a taxa de marketing. A taxa de marketing, na verdade, ela pertence à rede. Quando você chega para todos os seus franqueados e resolvem, por exemplo, colocar 5% do seu faturamento na taxa de marketing, esse dinheiro não é da franqueadora, ela vai para uma conta em separado, que ela é trabalhada em favor da rede. Para vocês terem capilaridade, para vocês fazer uma propaganda numa Rede Globo, numa revista Exame, né, para você ter um valor agregado. Mas esse dinheiro não pertence à franqueadora. É um fundo comum para a rede toda. Aí você vai ver que quando você deixar de ser administrador da sua empresa e se tornar o estrategista da franqueadora, sua liderança será testada a todo momento. Isso acontece comigo todos os dias. Sempre tem um questionamento, sempre tem uma demanda, uma pretensão resistida. Você tem que ser flexível em relação a produtos. A estrutura, não. Franchising são dois pilares. São dois pilares, que é padrão e relacionamento. Se você mudar o seu padrão para adaptar o que um determinado franqueado quer, o que o outro quer, a sua estrutura cai. Então, padrão é padrão e não se mexe. Como controlar o meu negócio? Eu uso muito essa questão do chamado 4C, que é a cobertura, controle, custo e convencimento. Quando você vai entrar em determinada região, por exemplo, uma pessoa quer fazer uma internacionalização, eu vou entrar com seguro nos Estados Unidos, por exemplo, com uma loja só lá no Alasca. Está errado. Vai ser num lugar que vou estar sozinho, numa região que vende pouco, longe dos centros comerciais, então sempre tem que pensar na cobertura. Se eu vou abrir uma loja na Espanha, por exemplo, por que não abrir 3 antes de começar? Porque você passa a ter uma presença e número gera número. Potencial regional, nacional e capilaridade de rede, é o que eu estava falando. Você tem que ter uma capilaridade de rede, você tem que fazer com que aquilo ali se comunique. O controle, como controlar a interação do seu produto e seu staff. Como é que você vai controlar o seu canal de vendas? Como é que você vai controlar o consumidor final? Lembrando aqui que o seu canal de vendas não é só o canal que você faz para o seu cliente final, mas o seu relacionamento com o franqueado é um relacionamento diário de venda. Você está vendendo a sua ideia, você está vendendo a sua estrutura, você está vendendo os seus produtos e você está vendendo convencimento. Então, isso tudo tem que ser considerado. Tá? A questão do custo.
Custo para servir o sistema de suporte ao canal. Isso que eu estava falando agora há pouco. Se você não quantificar o custo da sua estrutura, você não suporta o tráfego de informações, de negociações, de staff que vai ter lá dentro. E o convencimento, que é o envolvimento, o engajamento diário que você vai ter com o franqueado, que é aquele contato diário que você vai engajar, fazer aquele que se envolva com as metas, que ele procure trabalhar, que ele procure crescer. Qual o perfil do meu franqueado? Quando vocês forem vender a sua franquia, a principal relação que você deve, a principal equação, a principal variável que você deve considerar é exatamente o perfil do franqueado. Que quando um franqueador novo, ele se depara com 50 pessoas querendo abrir a sua franquia, querendo pagar, por exemplo, 50 mil reais, aquilo é tentador, aquilo mexe com a gente. Só que você tem que saber falar não, porque existem perfis que não vai de acordo com a sua empresa. Eu adoto essa metodologia lá de conhecimento, habilidade e atitude. Saber fazer e querer fazer. Então você faça círculos, um círculo vai dentro do outro, né? Que são aspectos técnicos da pessoa querer fazer, saber fazer, mas a atitude, né? Que é o comportamento. Será que aquela pessoa, ela detém o conhecimento, mas ela trabalhava, ela estava já na zona de conforto, há 30 anos trabalhando na mesma empresa, e ela sabe, mas será que ele tem aquele gás, aquela vontade de correr atrás? Será? Então isso tem que ser analisado. E uma frase interessante aqui, ó, conhecimento é saber que tomate é fruta, inteligência é saber que tomate não vai na salada de fruta. Quer dizer, é uma característica pequena, é um detalhezinho pequeno que faz toda a diferença no seu perfil. E eu vou falar uma coisa, toda franquia, todas são lucrativas. Se não der lucro, é por causa do perfil. Então, se vocês estão querendo abrir o seu negócio, fazer uma rede de franquias, primeiro ponto é perfil. Trabalhe com perfil. Trace o perfil que vocês querem. O primeiro passo, quando você vai tanto comprar como ofertar uma franquia, é você fazer a história da sua empresa, que é a circular de oferta de franquia. Ela tem que ter um protocolo, é obrigatório por lei, e você não pode fechar contrato antes de 10 dias, você tem que deixar passar esse prazo de 10 dias, senão você não vai conseguir estar dentro da lei, inclusive invalida, tá? Se você fizer um contrato, uma COF, e assinar o contrato com 7 dias, a franquia deixa de estar válida. Tá? Ela é formal, prevista em lei, né? E o conteúdo deve ser de informação. A lei quer que o franqueado que esteja comprando, ela tenha um prazo para reflexão, para pensar se aquilo que ele quer fazer está dentro do que ele pode fazer. Tá? Então, eu acho isso uma transparência, né, baseada em informação. O pré-contrato, tá? Eu, por exemplo, não utilizo o pré-contrato, eu coloco o pré-contrato embutido no contrato. Tá? E o contrato, que é o último passo, onde que faz a vinculação com a holding. Por que holding? Quando você faz uma franquia, vários empresários aqui, você tem uma empresa, você tem um KNAI que trabalha com um determinado ramo que você trabalha. Se você quer franquear, você tem que abrir uma holding. Por quê? Você tem que fazer a gestão de marcas. É um KNAI próprio para gestão de marcas. Ela que vai repassar o dinheiro que vai receber o royalty, vai ser tudo vinculado através dessa holding. Então, antes de fazer a franquia, faça um projeto piloto. Você tem sua empresa, monte uma filial, eu fiz isso, trabalhe à distância para testar todos os seus sistemas a curta distância. Isso é um conselho enfático que eu dou para vocês. Porque se funcionar com uma só, na distância, ela vai funcionar com as outras. Mas faça isso. É um longo caminho curto, mas vai fazer com que você consiga consertar todos os problemas antes que isso tome uma cadeia
de proporções imensas. Né? Fazendo a coisa certa. Né? Primeira coisa, lei do franchise 8955/94, vocês têm que constituir uma franqueadora, que é a holding, a COF mais contrato, tá? Que são 2 documentos obrigatórios com a lei 8955, os manuais e mais a sistemática de treinamento. Como é que você vai dar o treinamento? Qual vai ser a forma que você vai utilizar? Alguns slides meus aqui são dados em treinamento. Quer dizer, eu tenho uma metodologia de ensino, tem pessoas para treinar. A seleção, ou seja, o perfil do seu franqueado, saiba dizer não. Suporte, gestão de rede. Essa gestão de rede, o suporte é que você ajuda no dia a dia. Agora, a gestão de rede são números, os números que eles estão produzindo, a conversão de venda que eles estão fazendo. Você tem que dar um cockpit, você tem que fazer com que eles consigam ver o trabalho deles, a evolução numérica disso. Tá? Inclusive para auxiliar, tomar iniciativa, identificar o que está acontecendo com aquela operação que ela não está em acordo com o proposto inicialmente. Vocês estão lembrados que eu falei da meta de 5 anos e 10 anos? Pois é, a pessoa fez uma meta de, daqui 5 anos eu quero ganhar 10 mil reais. Beleza, mas não está produzindo nada. Então alguma coisa está errada. Então você tem que identificar isso aí, tentar achar uma solução e trabalhar em conjunto. Você não pode deixar o franqueado abandonado. Então, aqui, ó, são passos importantes, né? Escolher bem o perfil do franqueado, ênfase na seleção. Treinamento só faz sentido se houver processo. Como é que você vai treinar uma pessoa se você não sabe o que você está fazendo? Você sabe na sua cabeça, mas as pessoas sabem, existe esse padrão dentro da empresa? Então tem que ser pensado. Se existe treinamento, é porque tem processo antes. Franqueado compra legitimidade, tem que ter contato com o dono. Não adianta você colocar uma pessoa, por exemplo, para você ser um intermediário entre você e o franqueado. O franqueado quer conversar com o dono, quer ligar, quer se sentir importante. Às vezes não quer falar nada, às vezes fala, como é que está? Estou com um probleminha aqui. Tudo bem, esse probleminha poderia ser resolvido por a equipe lá embaixo, a equipe de produção? Sim, poderia, mas não é só isso, ele quer conversar com o franqueado, ele quer ter contato, é de dono para dono. Né? É isso que faz. Então, você tem que estar presente. Não adianta você vender, virar as costas e deixa com a equipe. Know-how. Não consegue manualizar tudo. Eu não tenho tudo manualizado. Tá? E não estou preocupado com isso, porque eu quero transferir o know-how. Você pode transferir por videoconferência, por contato, por uma aula. Essa técnica chama SVMI. Chama Se Vira, meu irmão. Né? Porque chegou na hora que você tem que dar o seu passo. Você já tem o manual, já tem a parte jurídica completa, já tem o canal, a forma de controle, agora mãos à obra. Né? Esperar por quê? Né? Vou esperar ser ótimo? Se você esperar ser ótimo, você nunca vai ser bom na sua vida. E se apaixonar pela oportunidade de encontrar problema e buscar soluções, porque é isso que você vai fazer todos os dias. Quais são os fatores de sucesso no franchise? Eu sempre falei, ó, padrão e relacionamento. Processos e estrutura, manutenção do padrão operacional, liderança testada a todo momento, contrato, regras operacionais claras e pré-estabelecidas, gestão contratualista e estratégia de pensamento micro e pensamento macro. Quando é aquilo, você está na sua loja, seu pensamento é ali naquela loja, na sua região da sua cidade. Aqui em Belo Horizonte, eu tenho uma loja aqui e vendo na região de Belo Horizonte, você está preocupado com a concorrência aqui. Mas, de repente, você passa a ter a sua loja de Brasília, está entrando em concorrência com outra pessoa, essa loja da Bahia está com outra em Salvador, no Rio está com outra. É isso que a gente vive. O pensamento micro e o pensamento macro. Se eu reduzir o preço de um produto por causa de um concorrente que eu tenho aqui em Belo Horizonte, vai me impactar a minha operação lá do Rio. Então, vocês têm que saber fazer essa diferença e saber tratar isso na ponta. E quem vai te dar essas informações na ponta? O franqueado. Por isso é que é a vantagem. O franqueado vai te passar essas nuances que acontecem lá para você fazer a tratativa. Alinhamento de perspectivas. É aquele franqueado que perdeu uma concorrência e deixou de fornecer produto para determinado cliente. Você tem que estar do lado dele ali para levantar o moral dele, fazer um alinhamento
para que ele consiga se reerguer. A gestão, né, que o conceito de gestão de pessoas funciona muito bem com gestão de franqueados. Tá? É isso que a gente faz, é administrar o problema. Todas as franquias dão certo, se não der, culpa do perfil do franqueado. Isso aí é uma verdade. E um relacionamento com o franqueado, uma fórmula de sucesso, por exemplo, um modelo de negócio. Ele tem que ser forte. Aí você se pergunta o que era em franquear. É forte? Ele é robusto? Tem lógica? Ele tem começo, meio e fim? Ele já foi testado? Faça um contrato espetacular. Aparecem situações que vocês nem têm ideia. Comunicação. Você é um formador de opinião, que é a programação neurolinguística. É você ter cuidado com o que fala aqui, porque aquilo que você fala aqui vai para lá. Não fica só aqui mais. Quando você é franqueador, aqui, ao mesmo tempo, é lá. Tá? Esse não é o quê. Isso, eu sempre falo isso lá, não é o quê, é como você fala. Você pode estar repleto de razão, mas dependendo de como você fala, você perde sua razão. E quando? Às vezes você quer resolver um problema com o seu franqueado, mas não está na boa hora de resolver. Deixa para depois. Né? Vamos tentar trabalhar para manter o bom relacionamento da rede. Por isso o pilar, padrão e relacionamento. E o sim, não sim, que é um processo que eu uso para conversar quando eu quero chamar a atenção de um franqueado, eu quero corrigir algum processo. Uma venda que foi feita de forma errada, por exemplo, fulano, parabéns, você fez um bom trabalho, tal, você está fazendo um bom trabalho, tal, mas eu queria te corrigir nesse ponto específico aqui, você não foi legal, eu queria que você mudasse, né? Que mudasse isso aqui. No mais, você está indo muito bem, tal, ou seja, você usa o sim, o não e o sim. Isso agrega. Por que isso que eu estou falando? Para vocês usarem o seu relacionamento para manter o padrão. Sempre, padrão e relacionamento. Engajamento, metas e onde se quer chegar, participar, construir, considerando macro e micro estratégia de situação. Isso tudo que eu já falei aqui, mas engajamento. A sua equipe, a sua rede tem que entender o que você está fazendo. São produtos que você cria aqui, também serve lá. Você tem que passar essa informação. Se você também ficar calado e não passar essa informação, né, o aqui vai ficar aqui. Né? Então, crie comunicação com o seu franqueado. Chama o endomarketing. Faça o seu endomarketing. Mostre para o franqueado quais são os produtos. Isso gera engajamento. E o perfil do franqueado, né, tem um perfil sólido, seja fiel a ele, não saia do seu perfil. Tá? Se você vai sair com o seu perfil, aquele feeling, né, que você tem, não, essa pessoa não dá. Acredite, não dá. E selecione o próprio franqueado. Você sempre vai chegar, vai ter aquela pessoa que fala assim, eu sou um investidor, tá? Eu quero investir na sua franquia e quero colocar um terceiro para tomar conta dela. Beleza, mas o investidor não vai estar lá, o franqueado não é a pessoa que trabalha. Ele não vai estar lá movimentando a sua empresa. Então, isso é um aspecto, eu não quero, eu não trabalho com investidor. Pessoa que quer comprar para passar para outra pessoa, eu quero o próprio franqueado. Isso é uma característica minha, tem gente que faz, que vende a operação para outra pessoa. E a questão do trabalho paralelo, por exemplo, eu tenho alguns franqueados que são corretores de imóveis e podem trabalhar com serviço paralelo, por que não? Né, que gera valor. E suporte de qualidade, que é a redução da curva do aprendizado versus know-how. E sempre manter uma educação continuada, suporte bem feito e expectativa alinhada. E para terminar, eu queria mostrar que sucesso não tem nada a ver com o dinheiro que você ganha, e sim com a diferença que você faz na vida das pessoas. Que quando você trabalhando no franchise, você tem responsabilidade com essas pessoas, que é trabalhar com o sonho delas. Então, sempre que vocês forem buscar um projeto, abrir um franqueado, vocês levem isso em consideração.